Bom dia, pessoal. Hoje teremos a segunda aula de crimes contra o patrimônio para o concurso de delegado de polícia e capitão da brigada. Os cursos são separados, entretanto, essa matéria, como é semelhante no edital, ela está sendo ministrada junta e temos duas aulas, ontem a primeira, hoje a segunda. Lembrando, pessoal, que quem está já se preparando para um concurso de delegado e de capitão da brigada, em princípio, já conhece a matéria. Então, o que a gente vê aqui é uma recordação geral, porque há dificuldade em gravar toda a matéria que temos no edital, e os pontos principais para podermos resolver as questões. Mas se pressupõe que o básico, vocês todos já sabem, então é uma visão mais dos pontos mais controvertidos ou dos pontos que nós temos que gravar que tem caído mais nas questões de concurso. Ontem falamos do furto e falamos do roubo. Hoje falaremos do crime de extorsão. Eu vou deixando bem aqui no cantinho do quadro para ver se a gente consegue deixar os principais pontos no quadro para, ao final, quando nós formos para as questões, termos os principais apontamentos aqui para nos ajudar a responder. No final da aula, teremos novamente questões de concurso para fazermos juntos e para que vocês tenham uma ideia de como elas têm aparecido. Pessoal, alguns perguntaram sobre as questões. Eu vou encaminhá-las na área do aluno, porém, vamos concluir a matéria sobre os crimes contra o patrimônio. Eu encaminho todas na área do aluno depois, amanhã ou depois de amanhã, com os gabaritos. Bem, a extorsão inicia no artigo 158 do Código Penal, e o que ela nos diz? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, o que é fundamental nós lembrarmos no crime de extorsão, que sempre tem que ter a violência ou a grave ameaça. Quando nós dizemos, olha, ele está extorquindo a outra pessoa, um termo popular, sempre terá que ocorrer a violência ou a grave ameaça. É a mesma coisa com relação, e nós veremos depois, o constrangimento ilegal. Muitas pessoas, e às vezes servidores da segurança, encaminham para registro ou pessoas comuns, por exemplo, uma situação de uma pessoa que estava na fila, num bar, alguma coisa à noite, e foi constrangido pelos seguranças que vieram lá e quando ele não podia pagar a conta e perguntaram na frente de todo mundo, como é que tu não vai pagar a conta? Lembrar que constranger, esses crimes de extorsão, constrangimento, não é só a pessoa se envergonhar. Não é só a gente falar na frente dos outros. Tem que ter a violência e a grave ameaça. Então, o importante da extorsão sempre deverá ter a figura da violência ou da grave ameaça. Então, quando no problema, na questão do concurso, aparecer uma situação que seja colocada como uma extorsão, como um constrangimento ilegal, se não estiver elencada na situação demonstrada que houve violência ou grave ameaça contra aquela pessoa, já não se configura o crime. Então, será outra coisa, outro crime ou atípico. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. A extorsão, quando se faz a extorsão contra uma pessoa, usando, normalmente é grave ameaça, não é violência, normalmente é grave ameaça, uma arma, alguma coisa. O objetivo do criminoso, da criminosa, tem que ser obter uma vantagem econômica. Se for uma vantagem sexual, configura a extorsão? Em princípio, não. Então, isso é importantíssimo nas questões, nos problemas, quando aparecerem, para configurar a extorsão, tem que ser com o intuito de vantagem econômica.
vantagem econômica. Vocês me perguntarão, como é que a gente sabe? Na vida, no dia a dia, no trabalho, a gente pergunta, a gente fala com as testemunhas, pergunta para o acusado, para a acusada, enfim, ou o que ele disse, ou o que ele não disse. Mas no problema é mais fácil porque tem que constar, tem que dizer, João, com o intuito de obter para si vantagem econômica, fez tal coisa, tá? Então tem que aparecer isso no problema para configurar a extorsão. A fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então a extorsão, o fim tem que ser para que a vítima faça, fazer, deixar de fazer, ou tolerar que se faça. Fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer. Esses são os elementos principais que têm que constar no problema para que configure o crime de extorsão. Se nós lermos o problema e não tiver esses elementos, será outro crime e não a extorsão. Um exemplo de extorsão, pessoal, que é comum nas nossas delegacias, que é comum nas ações da Brigada Militar, enfim, de apresentação em flagrante, de registro de ocorrência para inquérito. Ameaçar o marido de publicar, por exemplo, uma namorada ou uma amante ameaça o marido de publicar fotos dos dois transando se ele não pagar tanto para ela. É um exemplo comum que a gente tem o registro, tá? Então, nesse exemplo, constrangeu alguém mediante violência ou grave ameaça? Violência, ela usou violência? Alô? Bom dia, acordaram? Usou violência? Não. E grave ameaça? Entregar as fotos para a mulher é uma grave ameaça? Gravíssima. Que pode terminar num outro crime no final do problema, certo? Então, constrangeu alguém mediante, por isso que eu disse, os exemplos na vida, no dia a dia, são mais de grave ameaça do que de violência. Então, constrangeu mediante grave ameaça, dizendo que vai entregar as fotos deles transando e tal para a mulher, para obter vantagem econômica. Pediu tanto para que ele pague, senão depois vai entregar as fotos. Nesse tipo de ocorrência, pessoal, para o problema bem entendido. Na vida real, o que eu oriento? Mas não pense na vida real na hora do problema. Vai lá e conta para tua mulher. Porque hoje vai ser isso aí, amanhã vem outro valor. E tu não termina nunca mais de pagar essa conta. Então, isso para o dia a dia. Agora, para o crime, está configurado nesse tipo de situação. Pessoal, sujeito ativo deste crime. O que é básico, que a gente não precisa gravar, eu não vou escrever. Quer dizer, precisa gravar, mas a gente já sabe. Eu não vou escrever no quadro, eu vou escrever só o que a gente tem que se atentar a mais. Sujeito ativo quer dizer o que comete o crime, o criminoso, o autor no crime de extorsão. Qual é? Que tipo de pessoa tem que ser? Qualquer pessoa, tá? Então, quando é qualquer pessoa, nem anoto aqui, porque em geral é qualquer pessoa, que é o sujeito ativo ou sujeito passivo. Somente alguns crimes que tem que ter um tipo especial de sujeito ativo e um tipo especial de sujeito passivo. Aqui, qualquer pessoa pode ser o criminoso autor, qualquer pessoa pode ser a vítima. Extorsão. Cabe dolo ou culpa ou os dois? Dolo, tem que ter a intenção de extorquir ou culpa, sem querer eu extorquir? Sem querer aquelas fotos vão chegar lá. Dolo ou culpa? Dolo, só dolo. Então, não esquecer, se num problema, de alguma forma, porque eles criam problemas incríveis. Vocês verão no final problemas, histórias incríveis. Se por acaso aparecer uma história em que, sem querer, por culpa, por negligência, deixou em cima da mesa as fotinhos, não é a extorsão, que é só por dolo. Cabe tentativa na extorsão? Vamos ver agora pela consumação. Para nós sabermos se cabe tentativa, em geral, nós temos que saber o momento que se consuma. Se é possível alguém tentar consumar aquele crime. Com relação à consumação, pessoal,
nós temos a súmula 96 do STJ. Esta súmula é importante que vocês anotem. Não vou escrevê-la no quadro, porque aí vai ocupar muito espaço. Nós precisamos de espaço aqui no quadro para aparecer todos os crimes. Ela diz, o crime de extorsão, se não conseguirem anotar, só anotem ali o número dela e depois procurem depois. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida. Então, pessoal, a pessoa ameaça, no caso aquele da mulher, que entregar as fotos caso não pagasse o dinheiro. Somente o fato dela ameaçar que vai entregar as fotos, mesmo que não entregue, já configura o crime de extorsão. Então, não é necessário se chegar a entregar. Tentativa, cabe. Porém, a pessoa tem que ser bastante criativa para conseguir um exemplo em que a gente consiga demonstrar que ela ou ele tentou constranger ou usar de violência e nesse momento em que ele já ameaçou, já disse o que vai fazer, ele já consuma o crime. Então, é de difícil exemplo, mas é possível a tentativa nesse tipo de crime. Pessoal, nós temos outros exemplos na prática que são também comuns em delegacias de pessoas que ligam para empresários e dizem: se não deixar o dinheiro em tal lugar, tantos mil-reais, nós vamos pegar os seus filhos, vamos matar os seus filhos. E a pessoa vem e registra. Muitas vezes nós solicitamos interceptações telefônicas e onde se grava esta conversa, que a pessoa que está extorquindo, e se prende em flagrante no momento em que a pessoa ia entregar o dinheiro e ele vem para receber. Isso também é comum acontecer ameaças contra pessoas que têm mais dinheiro, mas não como sequestro. Sequestro é outra situação. Eles ameaçam que vão matar os filhos. E o que dizem na prática? Começam a ligar e dizer, olha, fulano, fulana, você tem um filho que sai da escola a tal hora, que o nome tal, a pessoa começa a entender que essa pessoa conhece mesmo a família. Se você não deixar tantos mil-reais em tal lugar, ou depositar, enfim, normalmente é em algum lugar, porque o depósito a gente consegue rastrear. E se não deixar lá, nós vamos matá-lo e tal. Então, a violência, a grave ameaça? A grave ameaça. É a ameaça de matar os filhos, a ameaça de fazer algum mal normalmente para os filhos. Pedido de vantagem econômica? Também. Só que ele já se consuma só no momento em que fazia as ligações. Independente, porque a consumação é importante? Por causa do flagrante. Quando nós pegamos a pessoa na hora que o empresário vai entregar o dinheiro, por exemplo, quando ele é preso por tentativa de extorsão, porque ele ainda não recebeu o dinheiro, ou ele é preso por extorsão consumada? Consumada, porque a gente já tem a prova de que ele estava solicitando a vantagem econômica para aquela pessoa. Por que é importante para as questões do concurso? Porque colocando um problema assim e colocando que a equipe da polícia esteve no local e quando foi entregar o dinheiro prendeu, embaixo aparecerá: configura-se tentativa de extorsão, extorsão consumada e ali vão outros crimes. Então é importante a gente saber quando ele se consuma. Extorsão com aumento de pena. Lembrando, pessoal, aumento de pena, quando aparece como alternativa, põe, configura-se extorsão com aumento de pena, é quando a lei, o artigo diz, aumenta-se de tanto a tanto. Qualificadora, em geral, é quando muda a pena mínima e muda a pena máxima. Então, o CAPT, o crime comum, tem pena mínima e pena máxima. A qualificadora aumenta a pena mínima, aumenta a pena máxima. Causa de aumento na extorsão. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, então, causa de aumento. Eles podem dizer extorsão com causa de aumento ou extorsão qualificada, as alternativas. E a gente erra por um detalhe ínfimo, né? Causa de aumento. E aí vamos anotando aqui ao lado
as causas de aumento. Duas ou mais pessoas é o que, pessoal? Concurso, né? Duas ou mais pessoas. Estão lembrados que nos crimes que nós falamos na aula de ontem, o concurso estava como qualificadora, tá? Só um detalhe, mas que faz toda a diferença numa questão que queiram conseguir que o pessoal rode bastante, né? Aqui na extorsão está como causa de aumento. Bem, se o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. Então, duas ou mais pessoas na extorsão ou emprego de arma. Lembrando tudo que nós falamos sobre o emprego de arma. Tem que ser arma a arma, tá, pessoal? E aí tudo que a gente falou com relação ao roubo também, uma arma que não funcione, uma arma que funcione, tudo se refere também à questão da extorsão. Aumenta-se a pena de 1/3 até metade. O que não tem caído, penas. Por exemplo, no crime referido acima, a pena é de tanto. Isso não. Então, números, a não ser que inovem, não precisam gravar. Seria também uma loucura a gente gravar todas as penas. Isso não cai, mas cai se a causa de aumento se é qualificadora. Parágrafo 2º da extorsão. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Artigo anterior é o último que a gente viu na aula de ontem, que era? Começa com roubo. Começa com rou. O roubo. Parágrafo 3º, o que é? O que se chama de latrocínio. Lembrando, pessoal, que muitos perguntaram com relação, é roubo qualificado pela lesão corporal grave? É roubo qualificado pela morte? Ou é latrocínio? É a mesma coisa. Sabem quando que começou a aparecer na lei a palavra latrocínio? Quando foi para os crimes hediondos. Nos crimes hediondos, em vez de dizer, nos casos de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou roubo qualificado pela morte, a pena é aumentada de tanto. Na lei dos crimes hediondos, eles põem no latrocínio, tá? É a mesma coisa. Então, com relação à extorsão, se da violência, e aí os casos que eu dei como exemplos eram de grave ameaça, mas se usar de violência para extorquir a pessoa, se ocorrer lesão corporal grave, se ocorrer morte, se aplicam as penas ou se aplica a situação, o disposto no artigo, no parágrafo do latrocínio, tá? Parágrafo 3º, se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de até tanto. Isto é o que, pessoal? Quando muda a pena? Qualificadora. Então, uma qualificadora da extorsão. Temos aqui uma causa de aumento e agora uma qualificadora da extorsão. Qualificadora da extorsão, pessoal, quando ocorrer a restrição da liberdade da vítima. Restrição da liberdade da vítima. E eu pergunto, solicitar ou obrigar a conseguir uma vantagem econômica com restrição da liberdade da vítima não configuraria o sequestro? Em princípio, é ali que a gente se confunde. O que nós temos que ver na questão do problema, pessoal? Futuros delegados e capitães da brigada e delegadas. Aqui mais ou menos está a média das nossas instituições. Nós temos já mais de 30% de delegadas mulheres. Aqui na aula acho que não chega a 30%, né? Então tem menos do que a nossa média, tem muitas mulheres já na polícia. E capitães da brigada também, cada concurso mais mulheres entrando, a colega que eu diga, não é?
mulheres entrando. Então, estão sendo muito bem vistas nas instituições que atuamos. Pessoal, extorsão, busca da vantagem econômica e restrição da liberdade da vítima não configuraria o sequestro? Em princípio, parece que sim. Por isso que no problema nós temos que ver o dolo do autor, a intenção dele. Então, tem que aparecer no problema a informação de que ele queria receber dinheiro para, ou enfim, para ameaçava o empresário, pedindo dinheiro para não matar os filhos. E depois, para, enfim, conseguir que isso se configurasse, ele restringiu a liberdade da vítima. Não pode ser a intenção dele primeiro a sequestrar, porque senão configura o crime de extorsão mediante sequestro. Isso é importantíssimo, pessoal. No problema, como aparece sempre um caso concreto, a primeira ideia que a gente tem, cada pessoa que aparece lá, por isso que quando a gente faz os problemas eu anoto, A é quem? Se a gente lê A e B, fizeram isso, B e C fizeram aquilo, D e E, quando chegou no final não lembro mais quem é A, quem é B, quem é D. Tem que anotar cada um o que fez e o que queria fazer. Para extorsão, restringindo a liberdade da vítima, a intenção primeira não pode ter sido sequestrar. Tem que ser extorquir a primeira. E depois ele acabou restringindo a liberdade da vítima. Qualificador, então, da extorsão. E se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas do 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Pessoal, 159, que crime é este? Leiam aí vocês. Mas se refere também esta qualificadora ao resultado lesão grave e morte. Então, qualificadoras, lesão corporal grave, resultado, lesão corporal grave. E morte. Qualifica, se restringe a liberdade da vítima, lembrando, no problema, a intenção não pode ser a primeira a restringir a liberdade da vítima. E lesão corporal grave e morte qualifica causas de aumento, 2 ou mais pessoas e emprego de arma. Me perguntarão os desavisados, por que às vezes é qualificadora o concurso e às vezes é aumento de pena? Por que é? Porque está ali no artigo. Então a gente tem que gravar, tá, pessoal? Essas são as oportunidades de nos confundirem no concurso e de muitos de nós ficarmos fora. Então, às vezes, a diferença entre um colega que passa e um colega que reprova não é sorte, na minha opinião. Na minha opinião, ninguém passa para delegado e capitão, juiz e promotor que teve sorte. Dizendo, delegada, como a senhora tem sorte? Eu digo, mas a minha sorte me custava quase 24 horas de estudo por dia, anos. Então, sorte a gente não tem, mas descuidos, pequenos descuidos. Não é que a pessoa não saiba. Às vezes sabe muito e esquece se era causa de aumento, se era qualificador. Então, gravar essas coisas pequenas que estão nos artigos. Questionamentos, pessoal, da doutrina, enfim, da jurisprudência e que podem aparecer. Eles não aparecem nas questões de delegado e capitão nesses concursos. Como, segundo o STF, segundo o STJ, é difícil aparecer dessa forma. Aparecem como um caso mesmo. Colocam casos que estão na doutrina e a gente tem que saber a resposta. Mero constrangimento sem que a vítima atue configura extorsão consumada ou tentativa. Ele disse, vou matar os seus filhos se o senhor, a senhora, não me entregar tal dinheiro em tal lugar. A pessoa ficou com medo, mas não fez nada. Não pegou dinheiro, não fez nada. Esse mero constrangimento configura extorsão consumada ou tentativa de extorsão? Tentativa, pessoal. Ela nem chegou a levar, nem chegou a fazer nada. Não, só se sentiu constrangida. Ela diz, olha, estou constrangida, mas não tomou nenhuma atitude, não fez nada. Isto configura tentativa.
Segundo, se em razão da extorsão o autor atira no ofendido e acerta outra pessoa que estava passando pelo lugar, configura extorsão qualificada pelo resultado morte. Vou dar um exemplo. Extorquiu o empresário ou a empresária, dizendo que mataria os filhos se não entregasse tal dinheiro. Quando a vítima vai entregar o dinheiro, ele, por algum motivo, o criminoso, atira, ou porque para conseguir consumar a extorsão, para conseguir pegar o dinheiro, atira contra a vítima, mas não acerta a vítima, acerta uma outra pessoa que não tinha nada a ver. Configura o crime de extorsão qualificada pelo resultado morte? Aí a colega pergunta, ou é tentativa de extorsão e homicídio? Não. Não é tentativa de extorsão, tá? E não é homicídio separado. Como é que a gente identifica isso, pessoal? Sempre, em geral, na prática, para os problemas, para terem 2 crimes em concurso, ele tem que ter o dolo para os 2. Ele tem que ter a intenção de extorquir no momento e depois a intenção de matar. Não matar para extorquir. Então, sempre lembrar isso. Porque a gente pensa, tá, mas o que eu vou fazer ali? Me dá um desespero. Isso vocês viram no concurso. Sim. A colega pergunta, pela súmula 96, que diz que a extorsão se configura apenas com a grave ameaça ou com a violência. E não, leiam ali a súmula 96, vamos voltar. E não é necessário que se entregue ou que a pessoa receba vantagem econômica, certo? Vamos lá de novo. Súmula. O crime, olha aqui, ó. O crime de extorsão consuma-se independente da obtenção da vantagem indevida. Sim. Porém, o constrangimento não é considerado nem violência nem grave ameaça. Eu fiquei constrangido. Pessoal, isso tem que ter muito cuidado. Como quando eu falei da questão nos bares, que tem muito registro de ocorrência, do crime, me ajudem, do crime de constrangimento ilegal. Constranger, se não é, no caso do constrangimento ilegal, tem que ter a violência ou grave ameaça. Mas a vítima só se constranger numa extorsão não quer dizer que houve grave ameaça. Temos que conseguir provar que, de fato, aquela ameaça foi grave para ela. Como no crime de ameaça. Aparece nas questões, pessoal, não é a aula de hoje, mas para vocês terem um exemplo, e é fácil de lembrar, na grave ameaça aparece uma questão assim, ó. João disse que iria e ameaça de alguma coisa, mas para Pedro. Porém, Pedro não se importou com aquilo. Mas lendo seria uma ameaça. Se ele não se sentiu ameaçado, não configura o crime, tá? Então, nesse caso, olha como é que diz a doutrina, mero constrangimento, sem que a vítima atue, configura extorsão consumada tentativa? Não, porque é um mero constrangimento. Agora, se o tipo da extorsão é violência ou grave ameaça. Então, ele tem que ter sentido a vítima uma violência, que doeu em algum lugar, em princípio, ou gravemente ameaçado, tá? Então, esses são detalhes. Seguindo, pessoal, em razão da extorsão, o autor atira e acerta outra pessoa. Isso se chama aberratio ictus. Aparece nas questões. Aberratio ictus, o que é? Não é tema da aula de hoje. Terão sobre isso também, então não entrem em pânico. Só para a gente lembrar. Aberratio ictus é erro no quê? Na execução. Então, quando ia atirar na vítima, por erro na execução, acertou um terceiro. Responde por extorsão qualificada pelo resultado morte. O que aparece também no aberratio ictus? O aberratio ictus responderia por culpa, por ter atingido por erro a outra pessoa. Como na extorsão se diz que responde, no caso de lesão corporal grave ou morte, responde como se fosse o roubo qualificado, como se fosse o latrocínio, nesse caso, da mesma forma que o latrocínio, extorsão qualificada pelo resultado morte. Então, pessoal, o que é importante vocês gravarem, tanto do roubo quanto para extorsão?
a súmula do latrocínio e os 4 casos que eu coloquei. Tentativa de homicídio, homicídio tentado, roubo tentado. Lembra aqueles 4 que a gente falou? Se vocês quiserem, a gente escreve de novo. Isso aí é fundamental para responder essas questões quando tem lesão corporal grave ou morte, tá?